Compreenderam? Linguagens diferentes. Ainda tem mais, eu poderia escrever no português, né? A metade de, por exemplo, é linguagem diferente para uma mesma coisa. Eu poderia desenhar o inteiro aqui e pegar e colorir a metade do inteiro, eu estaria expressando a mesma coisa numa outra linguagem, tá? Então, isso é importante, porque o nosso aluno, ele pode estar expressando em qualquer linguagem. Não tem que ser esta ou aquela, né? Quando ele se apropria do conhecimento, ele navega entre as diversas linguagens, porque ele compreende. Percebe? Ok. Então, a fração, geralmente as pessoas falam para o aluno que a fração é partes de um todo. Ai, que perigo falar isto. É errado? Não, fração é partes de um todo também. Existem mais coisas e você tem que falar todas. Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? Vamos esquecer aqui a parte de baixo. Espera aí um pouquinho. Opa! Olha aqui para vocês verem, ó. Aqui é o que você geralmente vê como fração. Eu tenho um todo, que é essa barrinha. Ela foi dividida em 4 partes iguais. E eu peguei apenas partes. Eu peguei apenas 3 partes, que é o que está colorido de vermelho. Então, aqui eu peguei partes de um inteiro, partes de um todo. Ok. Agora, aqui, eu peguei partes de um todo, porém eu peguei o todo, eu peguei o inteiro todo, eu não peguei só uma parte, só um pedaço ou alguns pedaços, eu peguei todos, então eu peguei o inteiro todo. Então, veja bem, se eu falar que fração é apenas partes de um inteiro, eu vou estar mentindo, porque aqui é o inteiro todo. E aí, vamos além disso. Olha esta aqui, né? Opa, aqui. Né? Olha bem, eu peguei um inteiro todo, mais uma parte de outro inteiro. Então, neste caso aqui, eu tenho mais de um inteiro. Não é partes de um inteiro, é mais de um inteiro. E às vezes isso confunde, porque quando o aluno depara com isso aqui, ele acha que isso aqui não é fração. Porque o professor só falou do partes de um inteiro. Então, para ele, fração seria só isso aqui. Então, quando você for iniciar fração, provavelmente no 5º ano ou no 4º ano, você já trabalha todas essas possibilidades. Claro que você começa aqui, depois você pode caminhar para esta, mais de um inteiro, ou para esta, mas você tem que trabalhar as 3 noções, tá? Para que o aluno entenda que você está representando partes, né, pedaços, apropriações que você tem e que você vai representar numa linguagem onde, agora vem o mais importante também, né? Uma coisa extremamente importante. A representação numérica, porque esta é a representação da fração por desenho. Aqui está representar 3/4 por desenho. Mas eu vou trabalhar a matemática também, a representação numérica. Então, primeira coisa que o aluno tem que entender, que quando eu vou desenhar frações, representar qualquer tipo de fração, o meu inteiro, não importa a forma do meu inteiro. Você pode colocar círculo, você pode colocar retângulo, você pode colocar quadrado. Nós colocamos o retângulo porque ele é mais fácil para você fazer divisões. Por quê? Você tem que fazer divisões em partes iguais.
tem que usar régua, gente. Não pode fazer mão livre, não. Por quê? Porque quando eu peguei este meu inteiro e eu quis dividi-lo em 4 partes, eu tenho que falar para o aluno que são 4 partes iguais. Então, fração você divide um inteiro ou vários inteiros em partes iguais e você vai pegando quantas partes você quer. Neste exemplo, eu dividi em 4 partes iguais e peguei 3. Neste exemplo, eu dividi em 4 partes iguais e peguei 4. Neste exemplo, eu tive que pegar 2 inteiros, porque cada um está dividido em 4 partes. Como eu queria 7, eu peguei 4 deste, não deu aos 7 que eu queria. Eu tive que pegar outro, dividir em 4 partes, pegar 3 para juntar com as 4 e dar as 7 que eu queria. Tá certo? Então, quando você trabalha com fração, você, professor que está fazendo no quadro, não faça de qualquer jeito. Você já, preferencialmente, já leve a régua, coloque a régua de quadro, mede para o aluno já ir aprendendo isso e que tem que usar a régua e tem que dividir em partes iguais. Se possível, use formas diferentes em algum momento, né? E você pode discutir com o aluno, é uma experiência interessante para ele ver que o retângulo te possibilita dividir muito mais fácil do que eu pegar um círculo para dividir, tá? Em partes iguais. Ok. Então, eu represento o que eu tomei, o meu inteiro, quantas partes eu dividi, quantas partes eu peguei, desenho. Mas quando eu vou representar numericamente, eu uso uma linguagem chamada linguagem fracionária, que eu vou usar este formato aqui. Um número, um traço, outro número, tá? Esta linguagem fracionária, né? Ela é interessante, porque essa parte de baixo nós nomeamos como denominador. Mas parece assim, que nome esquisito, o que isso tem a ver? Denominador, um nome até grande demais, né, para uma criança. Mas esse nome, ele veio do latim, denominatus. Isso quer dizer o seguinte, aquilo que dá nome. Olha bem, já me ensina muita coisa. O que dá nome à fração é o número que está embaixo. Então, no caso aqui, é quartos, porque eu dividi em 4 partes iguais. Aqui, ó, é terços, porque a minha fração vai estar dividida em 3 partes iguais. Aqui é quintos, porque a minha fração, minha fração não, meu inteiro está dividida em partes iguais. Em 5 partes, daí quintos, 4 partes, 4 quartos. Ao vivo gravando sem fazer... Não é ao vivo para vocês, né? Mas eu tô gravando aqui, eu não vou editar, então vocês desculpem esses errinhos na fala aí, tá? Quando eu divido em 3 partes, terços, divido em 2 meios, então a gente até trabalha essa linguagem com a criança, para ela entender que o denominador me conta quantas partes eu dividi o inteiro. Não importa quantos inteiros eu vou ter nesta situação, como é esse caso aqui. Isso aqui é uma situação. Só que nessa uma situação eu queria 7 partes, mas cada parte é quarto, é 1/4. Então eu tive que dividir um inteiro em 4 partes, peguei 4, dividi outro inteiro em 4 partes, pegar 3 para eu ter as 7 que eu queria, certo? A parte de cima, ela chama numerador. Também parece que é um nome que não tem nada a ver, né? Mas numerador vem de numeratus. Numeratus significa número,
contagem. Então, aqui em cima me conta quantas partes eu peguei do inteiro. Meu inteiro foi dividido em 4 partes e eu peguei 3. O colorido mostra de vermelho, que eu pus aqui uns tracinhos, mostra o que eu peguei. Das 4 partes que eu dividi o inteiro, eu tomei 3. Então, esta fração, isso que eu peguei, está representado numa linguagem matemática por 3 quartos. 3 quartos. Aqui, 7 quartos. Meu inteiro está dividido em 4 partes iguais e eu queria 7 partes. Então, não tem como eu ter 7 aqui. Ele está dividido só em 4, aí eu tenho que pegar um outro inteiro, dividir em 4 partes e pegar aquelas que estavam faltando para completar as 7 que eu queria. Aí ficou 7 quartos. Aí, se eu quisesse 9 quartos, então eu pegaria 4 aqui, 8, teria um terceiro aqui, que eu também dividiria em 4 partes iguais e coloria só um, porque ficaria 4 partes com 4 partes, 8, com mais uma, 9. Ficaria 9 quartos. Eu gastaria na representação pictórica em desenho, eu gastaria o desenho de 3 inteiros. Veja bem, 3 inteiros do mesmo tamanho, porque é uma coisa só, né? Vamos pensar assim, dividida em partes iguais. 4, 4 e 4. No primeiro eu peguei os 4, no segundo eu peguei os 4, 8, mas eu quero 9, então eu tive que pegar uma do terceiro inteiro. Combinado? E aqui é quando eu pego o inteiro todo, tá? Eu posso representar com o numeral 1. Claro que posso, é 1. Eu peguei o inteiro todo. Mas conforme for a situação que nós estamos trabalhando, o problema, às vezes vai surgir esta linguagem. Eu peguei o inteiro, dividi em 4 partes iguais e peguei as 4, tomei as 4. Então, eu tenho uma fração que é 4 quartos. Mas que também pode, como eu peguei o inteiro todo, eu posso falar que é 1. Então, hoje, a nossa aula foi o quê? Trabalhar a ideia de fração, que eu não posso apenas parar naquele lugar que fala que fração é partes de um todo, né? Sim, fração é partes de um todo, mas a fração pode representar um todo, um inteiro, que está dividido em partes, mas eu peguei todas, e pode representar vários inteiros onde eu peguei todas as partes de um inteiro, todas as partes de um inteiro e algumas partes de um outro inteiro, né? Percebe? Lembrando que fração tem que ser divisão em partes iguais, por isso o desenho tem que ser feito com régua. Os inteiros, numa situação tipo 7 quartos, que eu tenho que desenhar 2 inteiros, os 2 inteiros têm que ser iguaizinhos, tá, gente? Não pode ser um de um jeito e outro do outro, não. Então, deixa aí dúvidas, comentários e a gente vai se falando e até o próximo vídeo.